Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Cristina, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês a videoaula da passadeira Andressa, que é maravilhosa, né? É uma peça linda. Foi muito pedido para eu fazer a aula e agora eu tive uma encomenda e aproveitei para gravar, tá bom? Ela ficou medindo 1,21 de comprimento por 52 de largura, tá? Muito linda. O peso eu vou deixar para vocês aqui na tela, tá? E olha só que maravilhosa. Então, eu fiz nessa medida aqui, né? Uma medida mais padrão. Se você quiser aumentar, você aumenta de 4 em 4 pontos, né? Ou seja, 4 correntinhas iniciais aqui, tá bom? Cada 4 correntinhas vai equivaler a um bloquinho e uma correntinha de espaço, tá? Ó, a cor é essa aqui, maravilhosa, certo? Você que gosta desse tipo de conteúdo, quer crochê, se inscreva no canal, sempre tem novidades por aqui. Te convido a conhecer os trabalhos. Me siga no Instagram, compartilha com quem você sabe que gosta de crochê. Na descrição do vídeo vai ficar a videoaula do tapete também, tá? Desse modelo. A diferença é que o tapete, ele tem uma carreira a menos, tá? Porque geralmente as minhas passadeiras, elas ficam mais estreitas com o mesmo número de carreiras do tapete, né? Então, eu sempre aumento uma carreira. Mas se você quiser fazer com uma menos, como lá no tapete também, né? Fica a seu critério, tá bom, gente? Então, deixa seu like aí e vamos para nossa aula. Não esquece do like, certo? E ativar o sininho das notificações se você não quiser perder os meus vídeos, tá bom? Grande abraço, vamos para a aula. Para começar, então, aqui o nosso trabalho, eu vou utilizar o fio 6, rosa bebê e minha agulha número 4, tá? Essa aqui é uma de cabo emborrachado, tá? Mas você pode utilizar a 3,5 também. Já deixando aqui bem claro uma coisa, gente, cada um tem uma tensão de ponto, tá? Pode mudar de acordo com a agulha que você utiliza, talvez você use 3,5, o seu ponto seja mais largo que o meu, enfim, tá? Eu ensino como eu faço e as medidas que eu passo aqui é de acordo com a tensão do meu ponto e a agulha que eu utilizo, tá bom? Nós não podemos querer que fique igualzinho, porque trabalho manual não fica, tá, gente? Não fica. Tem pessoas que têm a tensão de ponto bem parecida com a nossa, mas não é todo mundo, né? É bem raro mesmo, ok? Então, vamos começar aqui o nosso trabalho com uma correntinha, com um cordão de correntinhas. Ó, eu faço a minha laçadinha inicial. E agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 121 correntes. Terminei aqui 121 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou voltar aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta corrente, vou fazer um ponto alto aqui. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final lá da minha carreira, tá? Prontinho, terminei aqui os meus pontos altos. Agora, aqui, eu cheguei no último ponto. Aqui, eu vou fazer mais um ponto alto dentro da mesma corrente. Ó, ficando com 2 aqui no último. Vou fazer 3 correntes. E aqui, no mesmo espaço, eu vou estar fazendo 3 pontos altos. 2, 3. 3 correntes novamente. 1, 2, 3.
e mais 2 pontos altos no mesma corrente. Mais um. Olha só como que ficou, então, aqui a ponta do nosso trabalho, tá? Agora, nós vamos repetir aqui um ponto alto sobre cada corrente de base, espelhando o que nós já fizemos do outro lado aqui, tá? Olha, tudo que nós fizemos do lado de cá, nós vamos repetir aqui até lá no final, e quando chegar na última corrente, você vai fazer a mesma coisa que nós já fizemos aqui, que são 2 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes, e mais 2 pontos altos, tá bom? Aí, eu volto com vocês. Pessoal, olha, eu vim aqui no final com vocês, ó, para mostrar como que eu faço, ó. Você veja que essas correntinhas do início aqui, que nós subimos, ela vai ficar estranha aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, eu já fiz os 2 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos e 3 correntes. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos e vou anular essas correntes ali, tá bom? Senão fica um buracão, fica muito estranho. Aí, eu venho já no primeiro ponto alto da parte reta aqui, ó. Fecho com ponto baixíssimo, tá? Eu acho que assim fica melhor pra gente poder dar continuidade aqui. Aqui nessa carreira, é só fazer 3 correntes, né? Subir. E fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Até chegar lá no canto, daí eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui, eu vou fazer 2 pontos altos dentro aqui do espaço, 3 correntes e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Ficando assim. E aqui, um ponto alto sobre cada ponto de base. E no outro canto aqui, nós vamos trabalhar novamente. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3. E mais 2 pontos altos. Ficando assim, ó, o nosso trabalho, tá? Ele vai ficar assim. E aqui, a gente continua fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no final da carreira. Aqui, gente, sempre vocês organizem esses cantinhos, os pontinhos aqui, tá? Sempre organize cada carreira, coloque na mesa e arrume, tá bom? Essa partezinha aqui, para não ficar entortando, tá? Daí, você vai arrumando os pontos nos lugares e vai ficando certinho. Vamos lá, então, até no final dessa carreira. Pronto, pessoal, ó, cheguei aqui no meu cantinho, tá vendo? Agora, fiz igualzinho o outro. Agora, eu vou finalizar com os 2 pontos altos aqui, que faltam, né? E vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, onde nós iniciamos, tá? Então, fechei aqui. Olha. Certo? Então, ficamos assim. Ó, aqui, nós vamos subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Certo? Vem aqui, ó, ficou 4 pontos aqui, certo?
Aí, aqui onde nós fechamos, eu subo 4 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Ficando aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Esse aqui vai fazer parte do bloquinho aqui, de 3 pontos altos. Então, vai ser 1 ponto, 2 e 3 aqui, tá? Uma correntinha de espaço, pulo um de base, 3 pontos altos. Aqui nessa carreira é assim, tá? 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base, 3 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar até chegar no final do nosso tapete, ali antes de chegar na ponta do tapete, por toda essa parte reta aqui, ó, até chegar aqui. Daí eu volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final, tá? Ó, pulei um de base, fiz uma correntinha, pulei um de base e fiz um ponto alto aqui, ó, antes do canto. Aqui dentro, nós vamos fazer 2 pontos altos. Sempre será assim nos cantos, 2 pontos altos. Sempre será assim, ó, um ponto alto antes de chegar aqui nesse espacinho, tá? Um ponto alto no último aqui. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos dentro aqui, tá bom, gente? Sempre será dessa forma, ok? Agora, aqui, nós não vamos fazer correntinha, tá? Nós vamos laçar o fio e já vamos direto aqui pulando. A gente pula um de base, vem no próximo e faz ponto alto. E mais 2 pontos altos. Não, aqui tá errado, viu, gente? Super errado aqui. Aqui eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto aqui, tá? Dessa forma, ó. Aí, sem fazer corrente, eu pulo um de base e venho no próximo, ok? Faço mais 2 para formar o bloquinho aqui na ponta do tapete, ó. Sem corrente de espaço, eu laço, venho aqui no último ponto e vou repetir o que eu fiz nesse cantinho aqui, ó. Que é os 2 pontos altos, as 3 correntes e os 2 pontos altos, tá? 1, 2, 3. 2 pontos altos aqui e continuo com um ponto alto no último. Aí, eu vou espelhar o que eu fiz ali, ó, o que eu fiz aqui desse lado, que foi um ponto alto aqui e 2 dentro da argolinha, eu vou fazer a mesma coisa aqui, 2 dentro da argolinha, um ponto alto, tá? E vou continuar os bloquinhos. Então, aqui, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. Você vai arrumar o cantinho do seu, aqui, ó. Toda vez que você fizer a carreira aqui, você vai arrumar, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Vocês viram que eu não fiz corrente aqui? Depois desse primeiro bloquinho do canto, eu não fiz corrente aqui, já vim fazendo o próximo aqui. Eu pulei de base, mas aqui em cima eu não fiz a corrente, tá? E eu já fiz o bloquinho. E aqui também eu não fiz corrente, mas eu pulei um de base e fiz o bloquinho. Por quê, gente? Muita gente tem dificuldade de fazer tapete retangular por causa disso aqui. Quando chega aqui nos cantos, começa a abrir ou entortar. Então, eu desenvolvi esse modelo assim, com essa dica aqui, tá? E algumas pessoas que eu conheço, que me procuraram, falaram, Cris, eu tinha dificuldade de fazer tapete retangular, mas depois dessa dica, foi muito bom para mim, hoje eu tô conseguindo fazer o tapete retangular.
e tá ficando certinho e tudo, né? Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, toda a carreira, até chegar lá no bico, vai ser assim os nossos cantos, tá? Toda a nossa carreira vai ser assim o nosso canto. E esses bloquinhos do canto aqui da parte mais estreita da ponta do tapete vai ser assim. O primeiro bloquinho aqui, tanto começando como o que finaliza, antes e depois aqui, sempre vai ficar sem correntes, tá? Então, não esqueça disso. Mas vamos agora finalizar essa carreira da seguinte forma. Vocês vão fazer os bloquinhos, igual já fizeram desse lado, vão fazer do lado de cá, e nós vamos trabalhando. Chegar aqui no final, eu vou fazer com vocês mais uma vez para vocês gravarem, tá bom? Ó, cheguei aqui no canto, né? Um ponto alto em cima do último ponto. E depois nós vamos fazer o nosso lequezinho de 2 pontos altos e 3 correntes aqui. 1, 2, 3. E mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, nós vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto alto aqui. Dessa forma, né? Agora, nós não fazemos correntes, vamos pular um ponto de base no próximo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Sem correntes, pulo um de base no próximo ponto alto. Então, veja que depois do bloquinho, eu não fiz correntes e pulei um ponto alto. Fiz o bloco, aí eu não fiz correntes, pulei um ponto alto, fiz um ponto alto aqui, ó, no último ponto, certo? Um ponto alto aqui no último ponto, e agora eu vou fazer o lequezinho aqui novamente, 2 pontos altos e 3 correntes, tá? Então, eu fiz nas 2 pontas junto com vocês, para vocês verem como faz, porque toda a carreira nós vamos fazer assim, no primeiro e no último bloquinho aqui da ponta do tapete, tá? Ó. Dessa forma, olha aqui. Repetir da mesma forma que eu fiz aqui. Então, 2 pontos altos e no primeiro ponto faço ponto alto aqui também, ó, na lateral, tá? Agora, eu faço uma corrente e aqui... Nesse último ponto aqui, ó, eu fiz aqui um ponto alto sobre esse. Vou pular esse, né? Fiz uma corrente, pulo um de base. No próximo, eu faço ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, que são essas 3 correntes, na terceira corrente aqui, eu faço ponto baixíssimo. Fecho esse bloquinho. E aqui, eu já vou arrumar a minha ponta do tapete, como eu ensinei vocês, tá? Arrumei, ok. Agora, aqui, presta atenção como eu vou iniciar a carreira. Eu finalizei, eu vou aqui dentro do ponto, do espacinho de uma corrente, faço um ponto baixo, 2 correntes, para dar a altura de um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos aqui. E uma corrente. No próximo espacinho de uma corrente, um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui nós só vamos intercalando, tá? Ó. Uma corrente. Vou aqui no próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer isso daqui até... antes de chegar lá no cantinho e eu volto com vocês, tá? Para explicar lá como que será feito. Bom, então, cheguei aqui, ó, no final. Gente, eu vou explicar algo para vocês. Eu perdi essa parte aqui que eu gravei, tá? Eu achei que tava gravando e, na realidade, não tava. Depois, quando eu fui ver,
né? Eu fiz um vídeo anterior aí, explicando o que aconteceu. Então, eu tive que fazer uma amostra para mostrar para vocês essa parte aqui e orientar as próximas carreiras, tá? Porque eu perdi. Mas vai ser bem fácil que vocês vão entender. Vamos supor que aqui é o final, né? Que eu falei assim, faça até chegar aqui no canto e eu volto com vocês, tá? Então, chegamos aqui no canto. Vamos fazer uma corrente. Aqui, ó, no último ponto do bloquinho, vocês façam um ponto alto. Aqui dentro dessas 3 correntes, vocês vão fazer a mesma coisa. Um leque de 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Dessa forma aqui, né? No nosso cantinho. Aqui, nesse próximo bloquinho, nós vamos fazer um ponto alto aqui sobre o primeiro ponto. Agora, ó, sempre arrumando a peça, tá? Aqui, nós não fazemos corrente. Nós vamos laçar, vamos aqui, ó, nesse espacinho. Vamos fazer um ponto alto, 2 e 3. O bloquinho normalmente aqui, né? Ó, sem correntes, viu? Agora, aqui no meio, nós fazemos uma corrente. No próximo, 3 pontos altos. E aqui nós não fazemos corrente. Laçamos, vamos vir aqui no primeiro ponto, no último, na realidade, do bloquinho, né? Fazer um ponto alto. E aqui dentro, o leque de 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3. Dois pontos altos. E aqui, ó, no primeiro ponto do bloco, um ponto alto. Aí, aqui sim, ó, uma corrente e faço os bloquinhos. Vou intercalando bloquinho, 1, 2, 3 pontos altos, né? E uma corrente, certo, gente? Então, é isso. Vamos arrumar o nosso cantinho sempre aqui, tá? Ótimo. Agora, eu vou explicar para vocês como que nós vamos trabalhar. Olha, eu estou aqui nessa parte, ó. Vou mostrar para vocês aqui onde que eu estou, tá? Tá vendo aqui, ó? Onde tem o cantinho aqui e 3 bloquinhos, nós estamos aqui, ó, tá? Bem aqui. Então, toda a carreira que nós formos trabalhar, nós vamos trabalhar intercalando os pontos, fazendo aqui no canto dessa forma. Só quero que vocês atentem uma coisa. Aqui, depois que você fez o lequinho aqui do canto e esse primeiro ponto, você não vai fazer correntinha em nenhuma das carreiras nesse aqui, entre o primeiro bloco e esse do canto. Você não vai fazer corrente aqui. E também aqui, ó, o último bloco e esse cantinho, também você não vai fazer corrente, tá? Esses dois não. Mas aqui no meio, todos os que vir depois, você faça uma correntinha, tá? Só aqui entre o primeiro e o último e o bloquinho que vocês não façam corrente. Aqui do lado trabalha normalmente dessa forma, tá bom? Pode trabalhar normalmente. Então, aqui não tem preocupação em mudar nada. Aqui é só seguir o fluxo aqui, como diria, né? Fecha, você vai fechar como eu fechei aqui, vai subir as 3 correntes, né? Ponto baixo, 2 correntes e faz o bloquinho, vai subindo dessa mesma forma aqui. Você pode fechar a carreira com uma corrente e um ponto baixíssimo ou já ir direto
só com um ponto baixíssimo. No meu caso aqui, eu trabalhei todo fechando com ponto baixíssimo, tá? Não fiz corrente para fechar aqui, que ele ficou bem retinho. E toda a carreira arrumando o trabalho. Sempre chamo atenção para isso, tá? Arrume o trabalho, encaixe os pontinhos, certo? Encaixe os pontos para ficar bem retinho, ok? Então, aqui, nós fizemos uma carreira de bloquinhos, fizemos 2 carreiras de bloquinhos. Nós vamos completar 11 carreiras de bloquinhos, ou seja, 13 carreiras contando com essas 2 aqui de pontos fechados, tá? Então, nós vamos completar essas carreiras e aí eu volto com você. Mais uma coisinha, no tapete, na aula lá do tapete, eu fiz com 10 carreiras de bloquinhos antes do branco aqui, tá? Nessa daqui, como é passadeira, eu faço com 11, porque eu não quero que fique com menos de 50 centímetros na minha passadeira, eu quero que ela fique com 50 para mais, tá? Senão ela fica muito estreita e eu não gosto, então eu faço com uma carreira a mais, certo? Ó, terminei, tá? Ficou top aqui, tudo certinho. Fui arrumando cada carreira, como eu orientei vocês. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cheguei aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E fazer uma corrente e cortar meu fio um pouco longo aí, ó. Poder fazer o arremate. Aqui, gente, eu puxo bem justinho e eu passo, ó, na laçadinha de trás, aqui, né, entre os pontos, ó, e vou escondendo até acabar o fio. Eu fazendo assim, eu não preciso arrematar depois que o tapete estiver pronto, né? Então, essa é a forma que eu trabalho. Tem pessoas que até tentam, mas não conseguem. Acaba que deixa tudo, aí no final tem que ficar arrematando um monte de fio, né? E tudo bem, a pessoa gosta de trabalhar assim, né? Mas no meu caso, eu não gosto, eu gosto de terminar o tapete, terminei, não tem que ficar arrematando depois não, sabe? Então, aí eu trabalho assim, tá? Ó, eu vou passando até aqui. Aí, quando eu vir trabalhando aqui, né, por cima aqui, ele vai ficar escondidinho. Daí, essa pontinha que ficou aqui, eu corto, tá bom? Agora, eu vou virar aqui do outro lado, nessa parte reta. Aqui. E eu vou trabalhar com o fio branco, a mesma agulha. Vou fazer uma laçadinha inicial. E agora, nós vamos trabalhar da mesma forma. Eu só vou mostrar pra vocês como eu começo. Eu queria mostrar como eu finalizo uma carreira, né? Quando eu tenho que cortar o fio e como eu começo. Então, aqui nós vamos continuar no mesmo jeito que a gente já estava trabalhando. Só mudei a cor, tá? Ó. Então, aqui eu começo fazendo 3 pontos altos, né? E uma corrente. Aí, eu faço toda essa carreira aqui do mesmo jeito que a gente já estava fazendo, só que na cor branca, certo? Aí, quando eu chegar aqui no final, eu venho com vocês para mostrar como que eu arremato. Aí, depois eu vou dar uma orientação para vocês dar continuidade no trabalho. Aqui, ó, a minha carreira, vou fechar aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo e vou fazer uma corrente, ó. Vou cortar o meu fio aqui, deixo um fio um pouco grandinho, ó. Vou puxar bem aqui para ficar firme. E o que eu comecei, eu puxo para um lado e o que eu finalizei para o outro, ó. Tá? E vou escondendo na alcinha de trás, ó, por um lado um fio e na alcinha de trás pro outro lado aqui o outro fio,
tá? Então, eu vou fazer esse processo. Depois, na próxima carreira, eu vou trabalhando aqui sobre esses fios e ele já tá arrematado, porque pelo fato dele ser um fio mais compridinho, ele não escapa, né? Já foi feito a correntinha ali para firmar o ponto, sem chance de escapar. Eu nunca tive reclamação de cliente nenhuma minha, tá? A respeito dos meus trabalhos. Muito pelo contrário, eu tenho muito cliente fixo, que sempre compra de mim há mais de 7 anos, tá? Então, é um método que eu uso para arrematar que dá super certo. Depois que você trabalhar, que acabar, né, o tapete, daí você vira do avesso e só vai cortando essas pontinhas que ficam, tá? Gente, então é isso, certo? Eu só queria mostrar esse detalhe. Agora, eu quero que vocês trabalhem aí, ó. Depois dessa primeira branca aqui, vocês vão fazer mais uma rosa, depois mais uma branca e mais uma rosa. Aí, eu volto com vocês pra gente vir trabalhando essa carreira de pontos fechados, pra eu ensinar vocês como que nós vamos trabalhar essa carreira de pontos fechados, tá bom? Vamos lá. Chegamos aqui no final. Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, tá? Olha, ficou dessa forma, né? Agora, gente, nós vamos fazer assim, nós vamos subir 3 correntes e um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? E um ponto alto dentro da corrente. E assim, nós vamos trabalhar até lá, até chegar lá no nosso canto, tá? Um ponto para cada ponto do bloquinho e um ponto na corrente. Aqui, ó, esse pedaço de fio que ficou aqui, você só esconder aqui na alcinha de trás, de cada ponto, assim, ó. Depois, nós vamos trabalhar sobre eles, né? E vamos arrematando aqui, escondendo eles, tá bom? Vamos lá, então. Aqui no cantinho, ó, chegamos, né, no canto. Aqui dentro, nós vamos colocar 5 pontos altos, tá? E vai ser só essa diferença do que nós já estávamos fazendo. Nos cantos, dentro dessas 3 correntes, nós vamos colocar 5 pontos altos, tá bom? E o restante, nós vamos fazendo normalmente, ponto alto sobre ponto alto e ponto alto dentro da corrente. Bom, gente, por toda a volta, vamos trabalhar assim. Aqui onde nós não fizemos corrente de espaço, não vamos fazer ponto alto dentro, vamos fazer só sobre os pontos altos, tá? Não aqui dentro, não. Aqui dentro, não, tá bom? Só aqui mesmo. E assim por toda a volta, tá bom? Aí, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Então, aqui, eu finalizei a nossa carreira, seguindo as orientações que eu passei para vocês. Aqui, gente, eu vou cortar o fio. Por quê, Cris? Porque agora a gente vai ter que contar, né, os pontos para fazer o bico, tudo. Então, eu vou cortar esse fio e vou recomeçar numa outra parte do tapete, tá? Aqui, ó, eu faço uma corrente, eu vou mostrar como que eu fechei aqui, gente. Ó, aqui, todas as carreiras minhas, eu fechei sem fazer ponto, sem fazer corrente de espaço, já fui fechando direto, como eu ensinei vocês aqui no começo, tá? Então, a contagem de pontos é para quem finalizou como eu, dá certinho. Se você fez desde o começo, igualzinho eu tô fazendo, vai dar certinho, tá? Aí, se você colocou corrente de espaço aqui, bem provável que no final vai dar uma diferença aí. Talvez não dê, porque... Talvez dê de um ponto, né, assim. Mas, nada que não dê pra arrumar, tá? Se ficar um ponto a mais, um ponto a menos, daí você pula, faz
um motivinho com um ponto a mais ou com um ponto a menos, não tem problema, tá, gente? Você não vai perder seu trabalho por causa de um ponto, tá? Ó, aqui, tem 3 correntes aqui, né? Eu não quis fechar assim, ó, na corrente, que eu achei que ia ficar um buraquinho, né? Então, eu fiz o quê? No mesmo espaço aqui, ó, do ponto, eu fiz um ponto alto. Só que ao invés de eu fechar aqui, ó, na terceira corrente, eu já vim no próximo. Daí, eu anulei esse ponto aqui, tá? Ó, fechei assim. Aí, eu faço uma correntinha, puxo o meu fio, que eu já cortei. E aqui, ó, eu vou esconder o meu fio. Como eu já ensinei vocês a arrematar nas carreiras anteriores, gente. Se você conseguir trabalhar da forma que eu tô orientando aqui, você no final da peça não vai ter que ficar fazendo um monte de arremates, tá bom? Então, esconda um fio até o final aqui, tá? Pronto. Agora, gente, aqui nós temos os nossos cantinhos, né? A contagem da passadeira é diferente do tapete, tá bom? Se você gostar do tamanho dessa passadeira, que você quiser fazer os tapetes pela passadeira, você pode fazer com uma carreira a mais, né? E da forma que eu vou distribuir os pontos aqui. Então, o tapete Andressa, ele vai ficar com a contagem de pontos diferente da passadeira, tá? Devido que tem uma carreira a mais, então, essa ponta aqui da passadeira, ela tem a contagem de ponto diferente do tapete, tá? E na parte lateral também eu vou distribuir diferente. Então, aqui, ó, nós temos aqui 5 pontos altos nesse cantinho, certo? Eu vou marcar com marcador ou um pedaço de fio no terceiro ponto aqui. Aí, eu vou contar aqui, ó, a partir do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E marco de novo. Em todas as pontas, né? Vou fazer essa marcação. E aqui é a parte lateral, que é a parte maior da passadeira, né? Então, nós vamos virar aqui o trabalho e vamos começar um pouco antes do canto, pra gente poder contar direitinho, tá? Vamos fazer aqui, ó, uma laçadinha inicial e vamos contar aqui, ó. Aqui é a nossa ponta, certo? Nós vamos contar daqui, ó, do próximo. Voltando pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? Aqui no 23, eu vou fazer um ponto baixo, ok? Aqui, ó, eu já vou trabalhar escondendo esse fio, tá? Que ficou aqui. E vamos completar aqui, então, 9 pontos baixos, tá? 9 pontos baixos. Ó, eu já vou escondendo o meu fio. Depois é só cortar. 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu já coloco lá pra trás, depois eu vou cortar. Vou fazer aqui 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, no próximo, um ponto baixo. E vou completar aqui mais 9 pontos baixos, tá? Agora, aqui nós vamos fazer 10 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos vir aqui onde tá o marcador. Vamos fazer aqui, ó,
um ponto baixo. E vamos completar aqui 7 pontos baixos, tá? Aqui já é começando a nossa parte da ponta da passadeira, tá bom? Ou a ponta do tapete, né? Se você estiver fazendo o tapete também por essa aula. Ó, ficamos com 7. Agora, nós vamos fazer 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo 5 de base no 6º ponto baixo. Agora, gente, vai ter uma mudança. Viu aqui, ó, que no primeiro eu fiz com 7 pontos baixos, né? Agora, nós vamos trabalhar com 8 pontos baixos, tá? Olha, 8 pontos baixos. Eu tive que fazer essa distribuição dessa forma para poder adaptar, né? Como eu fiz uma carreira a mais do que do tapete. 3, 6, 7, 8. Olha, agora eu vou repetir 8 correntes. Ok, 8 correntes, pulo 5. No 6º, eu começo novamente 8 pontos baixos, tá? Então, essa carreira, nessa parte da ponta, é assim, tá? 8 correntes, pulo 5 de base, 8 pontos baixos. Até chegar lá no canto, que daí muda. 3, 6, 7, 8. Aí, faça de novo, tá? Igual eu fiz aqui, com 8 correntes, pulando 5 de base e 8 pontos baixos, até a próxima marcação aqui, tá? Vocês terminem. Aí, depois aqui, ó, vocês façam 7 pontos baixos, tá bom? Aí, eu volto com vocês. Chegamos aqui no canto, onde nós vamos virar para fazer a nossa lateral da passadeira, né? Que é a parte mais comprida dela. Então, aqui, nós fizemos 7 pontos baixos, como aqui no começo, né, dessa parte da ponta. Agora, nós vamos fazer aqui 10 correntes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo ponto, nós vamos fazer ponto baixo, vamos começar aqui 9 pontos baixos. Eu vou dar uma orientação para vocês agora, vocês vão trabalhar sozinhos, tá? Por quê? Porque não tem necessidade de eu trabalhar ponto por ponto aqui, que são só repetições, o vídeo fica muito longo e aí fica mais ruim até para carregar. Então, aqui, gente, quando não é na ponta aqui, no cantinho, nas partes retas do tapete, a gente sempre vai fazer 8 correntes e pular 5 de base. A única coisa que vai diferenciar vai ser esse número de pontos baixos. Por quê? Porque eu tenho que adaptar, certo? Na parte maior do meu tapete, nessa parte reta que é bem comprida, essa parte aqui, eu sempre vejo as pessoas quando vai fazer os bicos de acabamento, muitas vezes embabadam, tá? O tapete não fica com um caimento perfeito. Então, por isso aqui eu trabalho com maiores pontos baixos, tá? Os motivos com mais pontos baixos, pelo motivo que eu não quero que ele embabade. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma: se você está fazendo comigo desde o começo, eu vou dar a orientação. Eu já contei aqui os pontos da parte reta, tá? Então, nós vamos fazer com 9 pontos baixos, 8 correntes, pulando 5 de base,
Mas teremos 4 motivos que vamos precisar fazer com 8 pontos baixos para poder fazer a adaptação, tá bom? Então, você pode ir trabalhando assim e em 4 motivos desse, durante o percurso aqui dessa lateral da passadeira, você faça só com 8, né? Porque, olha, é bem comprido, então, daí você vai conseguir distribuir aqui, tá bom? E daí, quando chegar lá no canto, vocês já marcaram comigo, né? Aí, vocês vão trabalhar da forma que eu trabalhei aqui, né? Tudo certinho. E aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá bom? Pessoal, então, aqui, ó, eu fechei com ponto baixíssimo, tá? Fiz a carreira toda como eu orientei vocês, deu tudo certinho. Fechei no primeiro ponto baixo aqui, ó, onde eu comecei, eu fechei com ponto baixíssimo. Eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, tá? E no próximo também. Então, 3 pontos baixíssimos aqui, né? Uma corrente, no mesmo espacinho, eu faço um ponto baixo, dessa forma. E faço pontos baixos até completar 5, tá? 5 pontos baixos aqui. Então, ou seja, eu pulei os 2 primeiros e os 2 últimos, tá? Aqui nós vamos laçar o nosso fio e vamos fazer aqui dentro dessa alcinha 10 pontos altos. Fiz aqui meus 10 pontos altos, eu vou pular 2 pontos de base aqui, 2 pontos baixos, venho no próximo e faço ponto baixo. Vou completar aqui 5 pontos baixos, tá, gente? 5 pontos baixos. Então, eu pulei os 2 primeiros e os 2 últimos, certo? Ok. Agora nós vamos vir aqui, ó, no cantinho, nós vamos fazer aqui 12 pontos altos, tá? Sem corrente aqui, ó, já vamos direto, 12 pontos altos, tá? Se você achar que fica repuxando, você pode fazer 14. Chegamos aqui, então, ó, eu fiz com 14, tá, gente? Fiz com 14. Achei que ficou mais cheinho aqui esse cantinho, tá? Aí, aqui nós vamos pular 2 pontos de base, que é aqui, né, no começo. Vamos fazer aqui 3 pontos baixos. Pulo os 2 últimos e faço 10 pontos altos. Agora, aqui, nós vamos pular 2 pontos baixos, no próximo, vamos fazer pontos baixos. Aqui, nós vamos fazer pontos baixos até sobrar 2 aqui pra gente continuar. Então, essa é a dinâmica que eu quero que vocês entendam. Todo cantinho vocês vão trabalhar dessa forma, tá? Que eu ensinei aqui, todo cantinho dessa forma. E na parte reta aqui, não importa se tem 9, se tem 8 ou se tem 7 aqui, né? Não importa, vocês vão pular os 2 primeiros e os 2 últimos. Aqui deu 3 pontos baixos, aqui deu 5, aqui deu 4, tá? Então, não importa, na parte reta são 10 pontos altos dentro da argola. Na parte curva, você pode colocar 12 a 14, dependendo do seu ponto, a necessidade, tá? E sempre assim, pulando os 2 primeiros e os 2 últimos dos pontos baixos, ok? É só fazer esse trabalho por toda a carreira, beleza? Aí, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Aqui, passo uma corrente, corto o meu fio. Oh, meu Deus, cadê minha tesoura daqui?
Achei minha tesoura. Cortei aqui, tá, gente? Aqui, eu faço da seguinte forma, ó. Eu vou passar, vou dividir aqui, ó, em duas partes. Aí, eu passo aqui em um desses pontos aqui, uma parte só, né? Passo em um dos pontos aqui. Dou 3 nozinhos. E eu vou esconder, gente. Aqui, ó, vou passar entre os pontos, tá? Vou passar nesse também. E aí, a gente vai esconder aqui, ó, dentro desses pontos, tá? Acho que tá bem escuro aí pra vocês, né? Porque a luz aqui mudou. Aí, ó. Aí, eu passo aqui por dentro, ó, ele fica aqui escondidinho. Tá vendo? Pega uma agulha mais fina ou usa agulha de tapeceiro. Pra você usar agulha de tapeceiro, você corta maior, tá? Pra fazer o arremate, ó. Esconde aqui e corta, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com o fio branco. Branco, número 6 também, né? Vou tirar a agulha aqui, número 4. Eu tava trabalhando com a 4, agora eu vou trabalhar com a 3,5. Que eu acho melhor trabalhar com a 3,5 quando chega nessa parte aqui do bico, tá? Então, faço uma laçadinha inicial. Venho aqui. Aqui são 5 pontos. Eu venho aqui no terceiro, no ponto do meio. Faço um ponto baixo. Aqui eu laço meu fio e eu viro, ó, pego só essa alcinha aqui de trás. Ó, aqui. Tá vendo? Tem essas duas argolinhas e tem essa alcinha aqui de trás, ó. Eu pego nessa alcinha de trás, tá? Ó. Um ponto, uma correntinha, pego na alcinha de trás, uma correntinha, pego na alcinha de trás, uma correntinha, e vou trabalhando assim. Ó, se você achar mais fácil, eu sempre dou a dica. Você laça, coloca a agulha assim e vira ela apoiando no dedo atrás aqui, ó. Entendeu? Que ela já entra bem facinho na laçadinha ali. Ó, uma correntinha de espaço. É como eu já tenho prática, eu faço bem rapidinho, né? Quem não tem, vai treinando. Tem muitas inscritas minhas que começou a fazer esse bico aqui e se adaptou a fazer dessa forma que eu ensino, né? Então, e elas gostam. Então, gente, assim, ó, 10 pontos altos, pegando na alcinha de trás, separados por uma corrente. Tá bom? Olha. Agora, nós vamos... Aqui tem só 4, não tem 5, né? Pode vir aqui no terceiro, ó. E fecha. Tá vendo como que fica? Dessa forma aqui. Tá bom? Às vezes sai um pouquinho fora, gente, porque eu ampliei aqui a imagem, né? Daí fica... Veja que o ponto russo mesmo, original, ele pega pela frente, né? Fica igual um alto relevo. Mas esse aqui eu não pego, né? Então, ele fica assim, essa marquinha aqui, esse relevinho, né? Sem ter que pegar pela frente, tá bom? E fica lindo também, né? Então, aqui nós vamos trabalhar até chegar aqui no canto, pra gente trabalhar esse outro aqui, daí eu volto com vocês.
Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, no canto, né? Que eu vou laçar o meu fio. Você tem duas opções aqui. Você pode trabalhar em todos os pontos, ou você pode pular esse primeiro, dependendo como tá a tua peça, se você achar que vai embabadar, você pode pular esse primeiro aqui, tá? Aí, nós vamos laçar e vamos vir já no segundo ponto aqui, pegando na alcinha de trás, da mesma forma que nós trabalhamos nos outros, tá? E separando por uma corrente. Somente isso, gente. Por todo aqui esse motivo do canto, tá? Da mesma forma que nós fizemos nos outros, nós vamos estar trabalhando aqui também. Aí, você vê, se você achar que pula o primeiro e o último, você pula. Se você achar que não vai ficar legal, você faça em todos, tá? Depende aí da tua necessidade. Aí, então, só você fazer aqui e continuar na parte reta como eu fiz aqui, tá? Por todo o trabalho, eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui no final, tá? Venho aqui no ponto baixo onde nós começamos, faço um ponto baixíssimo aqui, tá? Ó, fiz um ponto baixíssimo, uma corrente. Assim, estico o meu fio de um tanto que dá pra arrematar aqui, tá? E puxo. Aqui eu faço assim, ó. Uma parte eu passo na alcinha de trás pra esse lado de cá, né? E a outra parte eu passo pro lado de cá. Então, ela vai ficar assim, o arremate, tá? Passem um pra cada lado aqui. Então, terminamos aqui, agora nós vamos voltar aqui com o nosso fio rosa. Vamos fazer uma laçadinha inicial, dessa forma aqui, e vamos vir aqui, ó. Eu vou começar aqui, porque daí eu já faço essa parte, e depois já faço essa daqui pra vocês saberem como é, e vocês vão sozinhos, tá? Olha, aqui temos o primeiro ponto, né? Eu venho aqui entre o primeiro e o segundo, faço um ponto baixo, duas correntes, e faço picô. Picô, ó, pra quem não sabe, você fez duas correntes, você pega essas duas alcinhas aqui, ó, tá? E passa dentro e tira, tá bom? No próximo espaço, um ponto baixo, duas correntes, introduzo a agulha aqui entre essas duas laçadinhas, ó. E laço, e depois tiro os dois. No próximo, ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando assim, né? Um picô de duas correntes, ponto baixo dentro do próximo espaço. Até chegar, completar 7 picôs. Pronto, ó, terminei aqui, 7 picôs, né? Então, aqui ficou 2 pontos altos ainda aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, eu tenho duas orientações para vocês. Se vocês acham que o tapete de vocês pode embabadar, você já vem direto aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui? Já vem direto aqui, nesse intervalo entre o primeiro e o segundo, ó. E já fecha aqui com ponto baixo e continua fazendo os picôs, tá? Dessa forma. Se você acha que vai embabadar, ok? Se você acha que não vai embabadar, você pode fazer da seguinte forma, ó. Você, do jeito que tá aqui, você laça, introduz aqui, ó, no primeiro ponto, laça. Introduz no primeiro ponto daqui, laça e tira tudo de uma vez. E depois, você faz o primeiro ponto aqui no próximo espaço, ó. E começa o picô, tá? Então, nós temos essas duas formas de trabalhar, certo? Aí, você que vê. Nesse trabalho, eu vou pegar direto aqui, ó.
Mas não são todos os trabalhos que eu trabalho assim, não. Eu vou pegar direto nesse primeiro, tá? Ó. Eu falo as outras possibilidades, como você pode trabalhar, porque não é todo mundo que tem a mesma atenção de ponto. Não adianta eu querer mostrar só como eu faço e não dar uma dica de como você pode trabalhar, né? Então, você pode pegar, ó, você pode pegar aqui, tá? Nesse primeiro ponto, ó. Daqui da onde eu tô, você já pode vir direto aqui, né? E fazer um ponto baixo e depois continuar. Você pode vir aqui no segundo, né? Ó, e continuar. Ou você pode vir fazendo do jeito que eu expliquei, ó. Vai laçando assim, tira tudo de uma vez e continua no próximo, tá? Então, você tem essas opções para você trabalhar. Nessa parte do picô. Aqui você pode arrumar o seu tapete se ele estiver embabadando, tá bom, gente? Então, são dicas. Quem assiste o vídeo do começo ao fim, não perde as dicas e depois não fica perguntando lá nos comentários, né? Então, tá. Eu, no caso, já vou pegar, tá? Direto aqui. Deixa eu ver como que eu fiz meu tapete. Ah, não, no meu tapete eu peguei aqui, ó, gente. Nesse primeiro aqui, ó, tá? Eu tava olhando ali no tapete, porque eu já fiz os tapetes. Essa aula aqui já é uma encomenda, ó. Então, do jeito que eu fiz aqui o ponto baixo, eu já começo a fazer os meus picôs. Tá vendo? Ó, eu já começo fazendo os meus picôs. Aí, eu vou fazendo aqui os picôs. Se você quiser pegar, ó, que nem aqui também, eu vou mostrar todas as alternativas, tá? Ó, aqui eu peguei nesse buraquinho aqui. Eu posso pegar aqui dentro ou posso pegar aqui também, ó, tá? Se eu quiser começar e terminar pegando por aqui também, posso também, tá, gente? Então, tudo é uma questão de adaptação. O tapete vai ficar lindo da mesma forma, né? Ó. Tá? Fica lindo da mesma forma. Eu acho que eu vou até trabalhar dessa forma aqui, viu? Ele deixa o tapete até um meio centímetro, acho que até maiorzinho, viu? É isso mesmo que eu vou fazer. Deixa eu voltar aqui, já eu volto com vocês para mostrar. Olha, pessoal, então eu fiz aqui, ó, eu pulei o primeiro, né, aí comecei a fazer aqui, ó, ponto baixo, picô no segundo, né, fui fazendo até aqui o penúltimo, então eu deixei o primeiro e o último e fui fazendo aqui, ó, ficou bom, tá vendo? Aí aqui, ó, eu já fiz no primeiro, aqui no primeiro, ó, já fui fazendo picô, ó, até no último aqui fiz ponto baixo, no último, né? Agora, eu pulo o primeiro aqui, ó, e venho aqui no segundo e já faço ponto baixo. E aqui eu já continuo, ó, fazendo os picôs. Aí, vou fazer 7 picôs e fechar com ponto baixo no penúltimo ponto ali, ó, né? Eu vou trabalhando até o penúltimo. Aí, o último eu pulo e pulo o primeiro do outro motivo. Daí, eu continuo aqui, tá vendo? E ele fica bem bonitinho, bem certinho, ó. Dessa forma que eu fiz pro meu ponto, ele fica bem legal. Deixa eu só organizar aqui, que parece que tá meio tortinho, né? Os pontos aqui, só tenho que arrumar. Pronto, tá vendo? Então, gente, é isso. Essa carreira é somente isso. Eu dei dicas de como vocês podem fazer, né? Se estiver embabadando, se não tiver, várias formas que você pode estar trabalhando aí para finalizar, né? Passando o picô. Eu vou terminar o meu e volto com vocês. Cheguei aqui no final, gente, ficou perfeito o meu trabalho. Cheguei aqui no final, ó, já vou vir aqui direto nesse primeiro ponto baixo e vou fazer
ponto baixíssimo, tá? Aí eu pego, puxo um pouco essa laçada, venho aqui atrás, no mesmo espaço que eu puxei o fio, e puxo lá pra trás essa laçada. Aqui atrás é onde nós vamos arrematar, tá? Esses fios. Vou cortar aqui. Vou passar aqui por dentro da laçada o fio que nós terminamos. Agora, aqui atrás, você arremata da forma que você achar melhor, né? Porque cada um tem um jeito, só que eu faço da seguinte forma, eu divido esse fio em duas partes, tá? Faço aqui 3 nozinhos, faço 3 nozinhos. E passo aqui por entre os pontos. Se você quiser fazer com a agulha de tapeceiro, é só deixar maior o fio, tá? Ó, vou passando aqui entre os pontos, até chegar aqui, embaixo. Chegou aqui, eu vou passar por dentro dessa laçada. Oh, meu Deus, tá fora, né, gente? Ó, dei os 3 nozinhos, coloquei aqui, fui passando por entre os fios. E agora, eu passo aqui por dentro, ó. Tá vendo? É porque eu ampliei a imagem daí. Ficou fora, eu não percebi, Jesus. Olha. E aqui eu já corto o meu fio, tá? Pronto. E você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, nesse aqui, tá bom? Gente, é isso, a nossa aula. Eu vou falar pra vocês que eu passei uma luta pra conseguir gravar essa aula, mas super valeu a pena, porque é uma peça maravilhosa, né? E eu espero, assim, muito, né, de coração, que vocês consigam fazer, que vocês assistam em todo o tempo as aulas, do começo ao fim, para vocês pegarem as dicas, tá? Como eu já falei, a tensão de ponto de cada pessoa é diferente. Então, gente, por favor, prestem atenção nas dicas, ok? Porque eu tenho uma tensão de ponto que assim deu certo, talvez para você não vai dar, tá? E então, você precisa ficar atento às dicas para você conseguir fazer, ok? E dar certinho. Aí, você vai aprendendo a fazer o quê? As adaptações para o seu ponto, ok? Então, é isso, gente. Todos os detalhes, medidas e peso e tudo tá lá no começo do vídeo. Vocês já devem ter visto, então agora eu não vou filmar ele todo porque não tem necessidade, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!